Eu jurei no túmulo dela que nunca mais ia amar ninguém. E se dependesse de mim, eu cumpria. Quem me contou isso foi o Renato Azevedo, um empresário conhecido aqui em Curitiba, daqueles que andam de terno caro e olhar gelado. A mulher dele, Lívia, morreu no parto. A filha Clara sobreviveu. Só que desde então Renato virou uma sombra, garantia tudo com dinheiro, mas nunca com abraço. A casa no Batel era linda e silenciosa como um velório. Até o dia em que a agência mandou uma nova funcionária. Camila Simples, 31 anos, chegou cedo com uma calma que parecia coragem. Não era babá de curso, mas tinha sido técnica de enfermagem e carregava um luto próprio daqueles que a gente vê no fundo do olho. Nos primeiros dias, Clara só observava, quietinha, quase invisível. Camila não forçou carinho, só ficou ali presente. Um lápis caiu, obrigada saiu baixinho. E quando vi a menina já sorria de verdade. Depois veio a pergunta que partiu todo mundo. Eu não lembro do rosto da minha mãe. Renato ouviu risadas na cozinha pela primeira vez em anos. Viu Clara suja de chocolate abraçada na Camila e algo rachou dentro dele. Só que medo também é vício. Ele se aproximou, se confundiu, fugiu. E Camila foi embora. No dia em que Clara chorou de saudade, Renato finalmente entendeu ou ele escolhia o amor ou voltava a morrer por dentro. E foi buscar Camila. Não como funcionária, como família. Renato só percebeu o tamanho do erro quando a casa voltou a ficar muda. Na manhã seguinte à saída de Camila, o cheiro de café não se espalhou pela cozinha. Clara desceu as escadas em silêncio, os olhos inchados e sentou à mesa sem tocar no pão. Não pediu nada, não reclamou. Só ficou ali, pequena demais para carregar aquela ausência e ainda assim carregando. Ela vai voltar hoje? Perguntou sem levantar o olhar. Renato não respondeu, porque não tinha resposta. E o silêncio dele doeu mais do que qualquer mentira. Os dias seguintes foram um desastre disfarçado de rotina. Clara parou de desenhar. Parou de rir. Dormia abraçada ao ursinho que Camila tinha comprado numa feirinha do bairro. À noite, chamava baixinho no quarto escuro Camila. Renato ouvia do corredor parado, incapaz de entrar. Cada chamado era um soco no peito. Foi Dona Marta, a governanta antiga, quem disse o que ninguém nunca teve coragem. O senhor não perdeu só uma funcionária. Perdeu a única pessoa que devolveu sua filha para a vida. E talvez tenha perdido a última chance de voltar a viver também. Naquela noite, Renato sentou no chão do escritório com uma foto antiga de Lívia nas mãos. Chorou como não chorava desde o enterro. Não era só saudade. Era arrependimento. Era medo de amar de novo. Era a certeza cruel de que fugir sempre foi mais fácil do que ficar. No dia seguinte, Clara fez algo que mudou tudo. Olhou para o pai com uma maturidade que não cabia numa criança e disse: "A Camila não é a mamãe, mas ela cuida da gente e eu amo ela. Você também ama, dá pra ver." Aquilo quebrou o último muro. Renato dirigiu até o apartamento simples de Camila no Boa Vista, com o coração batendo no ouvido. Quando ela abriu a porta cansada surpresa, ele não ensaiou discurso bonito. Disse a verdade. A única que importava. "Eu tive medo, mas agora eu sei. Se você for embora de vez, eu perco você. E perco minha filha de novo. Eu não quero mais fugir." Camila chorou. Não de alívio, de reconhecimento. Porque às vezes o amor não pede promessas grandiosas. Só coragem para ficar. E pela primeira vez em muitos anos, Renato escolheu. Camila não voltou no mesmo dia. E isso também fez parte da cura. Ela pediu tempo. Não por falta de amor, mas por respeito ao que estava nascendo. Renato entendeu pela primeira vez, não tentou controlar. Não tentou acelerar. Apenas esperou. E nesse intervalo silencioso, algo mudou dentro dele. Ele começou por onde nunca tinha começado pela filha. Naquela noite sentou ao lado da cama de Clara, leu uma história inteira com a voz tremendo e ficou ali até ela dormir. Não saiu quando o livro acabou. Ficou observando o peito da menina subir e descer como se estivesse aprendendo a respirar de novo junto com ela. Nos dias seguintes passou a buscá-la na escola. Errou o caminho, esqueceu o lanche, aprendeu. Clara estranhou no começo, depois sorriu. Um sorriso cuidadoso como quem testa o chão antes de pisar. Mas era real.
Você vai embora também? Ela perguntou numa tarde sem aviso. Renato se ajoelhou na frente dela, os olhos marejados. Não. Eu fiquei tempo demais ausente. Agora, eu fico. Camila acompanhava tudo à distância. Dona Marta contava. Clara mandava áudios, desenhos. Olha o papai comigo. Aquilo mexia com ela. Porque não era promessa vazia. Era mudança em andamento. 2 semanas depois, Camila voltou à casa. Não com mala, com conversa. Sentaram os 3 na sala, sem pressa, sem ensaio. Eu não volto como antes, Camila disse firme, mas com doçura. Eu não sou funcionária, e não posso ser metade. Renato assentiu. Eu também não sou mais o mesmo, e não quero ser. Clara segurou as mãos dos dois como quem sela um acordo silencioso. A casa começou a mudar devagar. O riso voltou primeiro. Depois o barulho. A bagunça boa. Renato parou de beber sozinho no escritório. Passou a cozinhar mal, mas com vontade. Camila continuou cuidando não só de Clara, mas de Renato também, quando ele fraquejava. E ele, pela primeira vez, deixava ser cuidado. O luto não desapareceu. Às vezes o nome de Lívia ainda doía. Mas agora doía diferente. Não como ferida aberta, como saudade respeitada. E naquela casa que já foi fria demais, o amor não chegou como um raio. Chegou como quem fica. Dia após dia. Escolha após escolha. Porque amar de novo não é esquecer. É seguir. Mesmo com cicatrizes. A data chegou sem pedir licença. Renato percebeu logo cedo. O corpo pesado, a cabeça distante, o olhar fugindo da foto antiga na estante. Camila notou antes mesmo do café esfriar. Não perguntou. Apenas ficou. Porque algumas dores não pedem conversa, pedem presença. Clara estava na escola quando o silêncio tomou conta da casa. Renato se trancou no escritório, sentou no chão e deixou a lembrança vir inteira. Lívia grávida, sorrindo, confiante. A promessa que ele tinha feito no cemitério. O medo que nunca foi embora. A culpa que sempre voltava naquele mesmo dia. Quando Camila abriu a porta, encontrou um homem quebrado. Não o empresário forte. Não o pai tentando acertar. Um homem chorando como quem finalmente cansou de fugir. Hoje faz 4 anos, ele disse com a voz falhando. E eu ainda acho que falhei com ela. Camila sentou ao lado, sem pressa, sem discurso bonito. Você falhou quando decidiu parar de viver, respondeu baixo. Não quando perdeu. Ele chorou mais. E pela primeira vez não se afastou quando alguém viu suas rachaduras. O beijo aconteceu ali. Confuso, intenso, carregado de tudo o que ainda doía. E Camila foi a primeira a recuar. Isso não pode nascer da sua dor, disse firme mesmo tremendo. Eu fico. Mas não para te salvar. Fico se for para caminhar junto. Aquilo doeu. Mas acordou. Nos dias seguintes, Renato fez o que nunca tinha feito, não fugiu. Ficou perto. Pediu desculpa quando errou. Falou quando teve medo. Escutou quando Camila colocou limites. E principalmente esteve presente para Clara de verdade. Quando Camila anunciou que precisava ir embora, não como ameaça, mas como escolha, Renato não se calou. Eu te amo, disse sem drama, sem pedido. Não porque você cuida da minha filha, mas porque você me fez lembrar quem eu era antes do medo. Ela chorou. Porque dessa vez não era carência. Era consciência. Ele foi atrás dela dias depois, não correndo, mas decidido. Bateu à porta do apartamento simples, coração aberto, palavras limpas. Eu não prometo não sentir medo, confessou. Prometo não fugir dele. Camila respirou fundo. Era tudo sua. O que ela precisava ouvir. Quando voltaram juntos, Clara correu, abraçou os dois e sorriu daquele jeito que só criança sabe sorrir quando sente segurança. A casa não virou perfeita, mas virou real. E Renato aprendeu algo que Lívia talvez sempre soube: o amor não exige coragem para começar, exige coragem para ficar. O tempo não resolveu tudo, mas ensinou como lidar. Os meses seguintes foram de ajustes silenciosos. Renato ainda tinha dias difíceis. Datas que apertavam o peito. Sonhos interrompidos no meio da madrugada. Camila também carregava sombras, às vezes acordava assustada, lembrando da criança que perdeu no hospital. Mas pela primeira vez, nenhum dos dois enfrentava isso sozinho. A casa mudou de ritmo. Não era mais perfeita nem organizada como antes. Era viva.
Clara espalhava desenhos pela mesa, deixava brinquedos no sofá, ria alto. Renato passou a buscá-la na escola sempre que podia. Sentava no chão para brincar mesmo sem jeito. Errava. Tentava de novo. E Clara, que antes parecia pedir licença para existir, agora ocupava espaço. Camila não voltou para assumir tudo. Voltou para compartilhar. Tinha dias em que se afastava um pouco, precisava respirar e Renato respeitava. Isso para ele já era amor em forma de atitude. Numa noite comum, depois de colocar Clara para dormir, os dois ficaram sentados na varanda. Sem pressa, sem drama. Às vezes eu ainda penso nela, Renato, disse olhando o céu. E por muito tempo achei que isso me impediria de amar de novo. Camila segurou a mão dele. Amar não apaga ninguém, só amplia o coração. Algumas semanas depois, Renato fez algo simples. Nada de restaurante caro, nem surpresa ensaiada. Chamou Camila para o jardim. Clara ao lado, segurando uma flor amassada nas mãos. Eu não quero que você ocupe o lugar de ninguém, ele disse com a voz firme e honesta. Quero criar um lugar novo, com você, se você quiser. Clara foi a primeira a sorrir. Você vai ficar para sempre. Camila se ajoelhou, os olhos cheios. Se vocês me quiserem, eu fico. O sim veio baixo. Verdadeiro, suficiente. O casamento foi pequeno. Poucas pessoas. Dona Marta chorou o tempo todo. Clara entrou de mãos dadas com os dois. Renato sentiu algo que não sentia desde antes da perda permissão para ser feliz. Anos depois, a casa já não guardava silêncio algum. Havia risadas, brigas bobas, noites cansadas. Um novo bebê correndo pelo jardim. Clara crescida, generosa, segura. Renato entendeu enfim que o amor não substitui perdas. Ele transforma. E que às vezes recomeçar não é esquecer o passado, é honrá-lo vivendo. 5 anos se passaram quase sem que ninguém percebesse. A antiga casa fria no Batel agora acordava com passos apressados, vozes sobrepostas e cheiro de café forte. Clara, aos 9 anos, sentava à mesa ajudando o irmão mais novo Lucas a comer sem virar o copo. Fazia isso com uma paciência que não veio do nada. Veio do que ela viveu. Camila observava da porta da cozinha com aquele cansaço bom de quem viveu o dia inteiro, mas com o coração em paz. Ainda se emocionava quando Clara, distraída, a chamava de mãe. Nunca corrigiu. Nunca exigiu. Amor não se cobra. Amor acontece. No jardim, Renato brincava com Lucas, sujando a camisa de terra sem se importar. Anos atrás, ele jamais imaginaria aquela cena. Ele que acreditava que amar de novo era trair o passado, agora entendia amar foi o que salvou tudo. Nem tudo foi fácil. Houve noites difíceis, datas que ainda doíam. Às vezes Renato acordava em silêncio olhando o teto. Camila sabia. Segurava a mão dele. Não para apagar a dor, mas para lembrá-lo de que ele não estava mais sozinho. Você ainda pensa nela? Camila perguntava às vezes. Penso, ele respondia com honestidade. Mas hoje não dói como antes. Hoje é saudade. E saudade, quando não vira culpa, também é amor. Clara cresceu diferente. Segura, afetuosa. Nunca teve medo de se apegar. Aprendeu cedo que pessoas podem ir embora, mas também podem escolher ficar. Ela viu isso todos os dias. Nos gestos pequenos, nos pedidos de desculpa, nos abraços demorados. Numa tarde comum, Clara trouxe uma flor amarela do jardim e entregou a Camila. Para você. Porque você ficou. Camila segurou o choro. Renato viu a cena e sentiu o peito apertar. Não de dor, de gratidão. Mais tarde, sentados na varanda olhando as crianças brincarem. Camila perguntou, você se arrepende de alguma coisa? Renato pensou por alguns segundos. De ter demorado tanto para escolher viver. Ela sorriu. Mas você escolheu. Ele segurou a mão dela com firmeza. Escolho todo dia. E ali naquela casa cheia de marcas, risos e cicatrizes, Renato finalmente entendeu: o amor não apaga o que foi perdido. Ele transforma o que ficou. O que ninguém contou para Renato é que o amor não termina quando a casa fica silenciosa à noite. Ele continua ali, nos detalhes pequenos que quase passam despercebidos. Naquela sexta-feira, depois de colocar Lucas para dormir, Clara apareceu na sala com um caderno nas mãos. Sentou ao lado do pai no sofá, como fazia quando era menor. Pai, a professora pediu para escrever sobre alguém que mudou nossa vida. Renato sorriu distraído.
E você escreveu sobre quem? Clara abriu o caderno com cuidado, como se fosse algo sagrado. Sobre você. E sobre a mamãe Camila. Camila, que passava pela sala, parou sem dizer nada. Antes eu achava que as pessoas sempre iam embora. Clara continuou, a voz tranquila. Mas vocês me ensinaram que algumas ficam, mesmo com medo. Renato sentiu os olhos arderem. Não era tristeza, era reconhecimento. Mais tarde, quando a casa já dormia, ele e Camila ficaram sentados na varanda como tantas outras vezes. O vento era leve. A cidade respirava ao fundo. Às vezes eu penso em como tudo poderia ter sido diferente, Renato disse. Que aqui, se eu tivesse continuado fechado, se você não tivesse ficado... Camila encostou a cabeça no ombro dele. Mas não foi diferente. Foi exatamente como precisava ser. Renato pensou em Lívia. Pensou na promessa feita no cemitério. Pensou no medo que o manteve paralisado por tanto tempo. E pela primeira vez não sentiu culpa por estar ali inteiro. Você sabe o que eu aprendi, ele disse. Que amar de novo não é esquecer. É confiar que a vida ainda pode ser boa. Camila sorriu segurando a mão dele. E que ficar dá mais trabalho do que fugir. Mas vale muito mais a pena. No quarto ao lado, Clara dormia tranquila. Lucas respirava fundo seguro. A casa não era perfeita. Nunca seria. Mas era viva. Cheia de história. Cheia de escolhas. Renato fechou os olhos por um instante e agradeceu. Não por não sentir dor, mas por não deixar que ela decidisse tudo. Porque no fim ele entendeu o que demorou anos para aprender: a maior prova de amor não é prometer que nunca vai doer. É escolher ficar, mesmo quando dói. O sábado amanheceu comum. E foi justamente isso que tocou Renato. Nada de datas marcadas, nenhuma lembrança pesada rondando o calendário. Apenas o barulho do Lucas correndo pela casa, Clara reclamando que ele tinha mexido nos lápis dela e Camila pedindo calma da cozinha. Vida acontecendo. Simples. Real. Renato observava tudo encostado no batente da porta. Anos atrás, ele teria dado qualquer coisa por silêncio. Hoje entendia que aquele barulho era prova de que tinha escolhido certo. Depois do almoço, Clara sentou ao lado dele no sofá. Pai, você acha que a gente é uma família de verdade? A pergunta veio sem medo, mas carregada de história. Renato puxou a filha para perto, respirou fundo. Acho que a gente é família porque escolheu ser. Todos os dias. Camila ouviu de longe e sentiu o peito apertar. Não de insegurança, de gratidão. Porque ela também escolheu ficar. Mesmo sabendo que amar alguém machucado exige paciência, conversa e coragem. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, os dois ficaram na varanda. O mesmo lugar de tantas conversas importantes. Você lembra de quem você era antes de tudo isso? Camila perguntou. Renato pensou. No homem frio. Na casa silenciosa. Na promessa feita por medo. Lembro, respondeu. E não sinto raiva dele. Ele fez o que conseguiu naquele momento. Mas fico feliz por não ser mais ele. Camila sorriu. Eu também não sou mais a mesma. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos. Não um silêncio vazio. Um silêncio confortável. Renato olhou para o céu e pensou em Lívia. Não com culpa. Com respeito. Com carinho. Como alguém que fez parte da história e ajudou a moldar quem ele era hoje. Eu demorei para entender, ele disse, que seguir em frente não era trair o passado. Era honrar tudo o que eu perdi vivendo de verdade. Camila segurou a mão dele. E você vive? Dentro da casa, Clara se virou na cama tranquila. Lucas murmurou algo dormindo. A casa respirava. Renato sorriu. Não aquele sorriso eufórico. Um sorriso calmo, de quem aprendeu finalmente que felicidade não é a ausência de dor. É a presença de amor mesmo com cicatrizes. E ali naquela vida imperfeita e escolhida todos os dias, ele soube recomeçar, não apaga o que foi, mas transforma tudo o que vem depois. O convite chegou numa folha simples dobrada com cuidado dentro da mochila de Clara. Pai vai ter apresentação na escola. Ela disse, tentando parecer tranquila. Eu vou tocar piano. Renato sentiu o coração acelerar. Não pelo palco, pela memória. Por tudo o que aquela palavra carregava: exposição, medo, julgamento. Ele se abaixou na frente da filha. Você quer que a gente vá? Clara assentiu. Quero que vocês estejam lá. Os dois. Camila percebeu o nervosismo escondido no jeito da menina apertar os dedos. Naquela noite, sentou ao lado dela no quarto. Não precisa ser perfeito, disse. Só precisa ser seu. No dia da apresentação, o auditório estava cheio.
Pais conversando, celulares prontos àquela ansiedade comum. Clara subiu ao palco com passos firmes, mas o coração batendo forte. Renato observava da plateia as mãos suadas. Não era medo de errar. Era orgulho tentando não virar lágrima. Quando Clara começou a tocar, algo aconteceu. Não foi virtuosismo. Foi verdade. Cada nota carregava o que ela viveu sem saber explicar. Silêncio. Atenção. Respeito. Renato chorou. Não de tristeza, de fechamento de ciclo. Ali estava sua filha inteira, segura, sem medo de ser vista. Algo que ele quase tinha roubado dela quando escolheu se esconder do mundo. Depois dos aplausos, Clara correu para os dois. Eu consegui, disse ofegante. Conseguiu porque nunca esteve sozinha. Camila respondeu abraçando-a forte. Em casa naquela noite, Renato ficou um tempo a mais acordado. Pensou em tudo. No homem que foi. No pai que se tornou. No amor que quase deixou escapar. Obrigado por não desistir, ele disse a Camila baixinho. Ela sorriu cansada. Você também não desistiu. Só demorou a acreditar que merecia. Renato olhou para a casa silenciosa, agora cheia de sentido. Pensou em como a vida não devolve o que tira, mas às vezes entrega algo diferente. E se a gente tiver coragem, ainda mais bonito. Ele entendeu enfim que o amor não fecha histórias. Ele continua. E naquele som distante de piano, ainda ecoando na memória, Renato soube que tinha feito a escolha certa, ficar sentir viver mesmo sabendo que tudo o que importa pode um dia doer. O tempo passou, mas aquela apresentação de piano continuou ecoando na casa de um jeito diferente. Não como lembrança distante, mas como marco. Depois daquela noite, Renato percebeu algo simples e profundo. Clara não tinha medo de ser vista. E isso não era acaso. Era consequência de tudo o que eles tinham vivido juntos. Algumas semanas depois, a professora chamou Renato e Camila para conversar. Nada de problema. Pelo contrário. Clara é uma criança segura, disse ela. Sabe quem é. Não tenta agradar. Se expressa com verdade. Renato segurou a mão de Camila embaixo da mesa. Ele sabia o preço daquela segurança. Tinha sido construído com presença, com erros admitidos, com escolhas difíceis. Em casa, Clara colou o certificado da apresentação na parede do quarto. Ao lado, um desenho antigo, 3 bonecos de mãos dadas. Ela, o pai e Camila. Simples, mas completo. Numa noite qualquer, depois que Lucas dormiu, Renato sentou no chão do quarto da filha. Posso te perguntar uma coisa, disse. Clara assentiu. Você já teve medo de perder a gente? Ela pensou por alguns segundos. Já? Mas agora não tenho mais. Por quê? Porque vocês ficam. Mesmo quando brigam. Mesmo quando estão cansados. Renato sentiu o nó subir. Não respondeu. Abraçou. Mais tarde, na varanda, ele contou isso a Camila. Ela ouviu em silêncio, os olhos marejados. É isso, ela disse. Amor não é nunca falhar. É voltar. Renato respirou fundo. Pensou em tudo o que quase perdeu. Pensou em Lívia com carinho. Pensou no homem que foi. E no que ainda estava aprendendo a ser. Às vezes eu ainda tenho medo, confessou. Medo de errar. Medo de estragar tudo. Camila sorriu de leve. Medo não vai embora. Mas agora ele não manda mais. A casa estava quieta. Não vazia. Quietude boa. Daquelas que vêm depois de um dia vivido por inteiro. Renato olhou para dentro, para os quartos iluminados, para aquela vida construída com cuidado. Ele entendeu enfim o que a vida estava tentando ensinar desde o começo. Não existe amor sem risco. Não existe família sem escolha. E não existe recomeço sem coragem. E pela primeira vez, Renato não se perguntou quanto tempo aquilo duraria. Ele apenas ficou. Naquela semana, Renato fez algo que antes jamais teria feito sem um motivo prático. Parou. Chegou mais cedo em casa. Desligou o celular. Sentou no chão da sala enquanto Lucas empilhava blocos tortos e Clara desenhava em silêncio concentrada. Camila observava da cozinha. Não disse nada. Apenas sorriu. Porque aquele homem que antes vivia correndo agora tinha aprendido a ficar. Na sexta-feira à noite, Clara apareceu com um envelope amassado. Pai, é para você. Dentro havia uma redação da escola. O título era simples, Minha Família. Renato começou a ler em voz alta, meio sem perceber. Eu moro numa casa onde as pessoas conversam. Meu pai aprendeu a ouvir. Minha mãe do coração ficou. Meu irmão chegou depois. A gente não é perfeito, mas a gente se escolhe. A voz falhou na última linha.
Camila sentou ao lado dele, sentindo o peso e a beleza daquelas palavras. Clara observava, atenta, como se quisesse confirmar que ele tinha entendido tudo. É verdade isso, Renato? Perguntou com os olhos marejados. É, Clara respondeu firme. Vocês sempre voltam? Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Renato e Camila ficaram sentados na cama sem pressa. Ele segurou a mão dela como quem segura algo precioso. Eu passei muito tempo achando que amar era perigoso, disse. Hoje eu sei que perigoso mesmo era viver sem sentir. Camila encostou a testa na dele. E mesmo assim você ficou. Fiquei porque você não me salvou. Ele respondeu. Você me ensinou a andar de novo. Os dias seguintes foram simples. Mercado, escola, trabalho, jantares comuns. Mas havia algo diferente em Renato. Uma leveza quieta. Ele já não precisava provar nada. Já não vivia esperando a próxima perda. Numa manhã de domingo, enquanto observava Clara ajudar Lucas a calçar o tênis, Renato pensou em Lívia. Não com dor aguda, com gratidão. Porque tudo o que ele tinha hoje também vinha do amor que um dia perdeu. Ele respirou fundo e entendeu com clareza rara: o amor não encerra histórias. Ele continua através delas. E naquele cotidiano imperfeito e verdadeiro, Renato não quis mais nada, além disso, ficar cuidar e escolher todos os dias. Aquela noite terminou simples como quase todas agora. Renato apagou as luzes da casa, depois de conferir mais uma vez os quartos das crianças. Clara dormia abraçada ao travesseiro tranquila. Lucas respirava pesado, espalhado na cama. Ele ficou alguns segundos parado ali, observando com o coração cheio de uma gratidão silenciosa. Na varanda, Camila esperava com 2 xícaras de chá. Nenhuma palavra foi dita de imediato. Não precisava. O silêncio entre eles já não era vazio. Era companhia. Sabe o que mais me assusta, Renato? Disse por fim. Pensar em como eu quase perdi tudo isso. Por medo. Camila segurou a mão dele com cuidado. Mas você não perdeu, respondeu. Porque teve coragem de voltar. Renato pensou em tudo que viveu. No homem que se fechou para não sofrer, no pai ausente que achava que amar era perigoso e no quanto estava errado. A vida não poupou dor, nunca poupou, mas também não negou a chance de recomeçar. Ali naquela casa imperfeita e viva, ele entendeu algo que não se aprende em livros nem no trabalho. Amar é ficar mesmo, quando dá medo, mesmo quando dói um pouco, mesmo sem garantias. Às vezes, a maior tragédia não é perder alguém. É se perder depois da perda. O amor não exige que você esqueça o passado. Ele só pede coragem para continuar vivendo, sentindo e escolhendo ficar. Renato não virou um homem sem cicatrizes. Virou um homem que aprendeu a viver apesar delas. E talvez essa seja a maior vitória de todas.